Um recuo. Isso é o que apostam agora os bastidores mais influentes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que há poucos dias proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o próprio pai por 90 dias, pode estar prestes a voltar atrás dessa decisão. E a revelação chegou de um jeito que, por si só, já diz muito sobre a tensão do momento. Publicada de madrugada, às 2 horas, por um colunista especializado em bastidores políticos, em pleno silêncio da noite de Brasília, quando quase ninguém esperava uma bomba dessas. Segundo essa apuração, aliados próximos do próprio ministro, inclusive outros ministros do Supremo e de tribunais superiores que mantêm boa relação com ele, estão apostando internamente que Alexandre de Moraes vai rever o veto e autorizar que Flávio volte a visitar Jair Bolsonaro pessoalmente. A leitura que circula nos corredores do poder é reveladora. Ele teria reagido com o fígado, movido pela raiva do momento, e agora perceberia que exagerou. Uma decisão tomada no calor da emoção, que pode não resistir à pressão dos próprios pares. E essa pressão tem nome e tem rosto. Valdemar da Costa Neto, presidente do partido de Bolsonaro, não escondeu a satisfação ao comentar o assunto. Para ele, a proibição foi, na prática, um tiro no próprio pé do ministro. Longe de enfraquecer Flávio Bolsonaro, a medida teria feito o efeito contrário, turbinado sua imagem nas pesquisas, alimentando o discurso de perseguição política que o senador já vinha construindo. Quanto mais duro o Supremo aparenta ser, mais força o discurso de vítima ganha nas ruas. E é exatamente esse círculo que parece estar incomodando o próprio Moraes agora. Mas Valdemar não parou por aí. Em declarações que deixaram um comentarista político visivelmente incomodado, o dirigente partidário foi além e prometeu algo ainda mais ousado. Garantiu que Jair Bolsonaro, hoje condenado e inelegível, estará de volta à sede do partido em janeiro do ano que vem, ajudando pessoalmente a dirigir a legenda. Uma promessa que soa para muitos como um desafio direto à própria justiça que o tornou inelegível. Será estratégia? Será provocação calculada? Ou será só o desespero de quem sabe que o tempo político está correndo contra o relógio? Fica a pergunta no ar, porque ninguém em Brasília parece ter certeza da resposta. Enquanto isso, outra instituição decidiu entrar em campo. Na última terça-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil enviou um pedido direto e formal ao ministro Alexandre de Moraes, que ele garanta ao senador Flávio Bolsonaro o direito de se comunicar pessoal e reservadamente com o pai, não como filho, mas como advogado. É uma distinção jurídica que muda tudo. Porque, segundo a própria ordem, impedir um filho de visitar o pai pode até ser uma decisão judicial legítima, mas impedir um advogado de ter acesso ao seu cliente fere uma prerrogativa básica da profissão. A OAB colocou o ministro contra a parede, e agora resta saber se ele vai ceder à pressão de uma das instituições mais respeitadas do país. E se tem alguém que não está disposto a ceder, é o advogado Jefferson Checchini, que também entrou na mira do ministro. Segundo ele próprio revelou, o Supremo estaria tentando torná-lo inelegível, buscando sua exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados sob a acusação de ter extrapolado os limites da defesa durante o processo que ele mesmo chama de farsa da trama golpista. Ele foi o advogado que defendeu na tribuna do Supremo nomes como Felipe Martins e o Coronel Azevedo, e segundo ele, essa combatividade é exatamente o que incomoda o regime. Longe de recuar, ele prometeu o oposto: intensificar a luta, seguir expondo o que classifica como falhas e contradições no processo e não parar enquanto não conseguir o que chama de impeachment de ministros que abusam da autoridade. Uma queda de braço que, segundo ele, já está sendo observada além das fronteiras do Brasil, com questionamentos sobre decisões do próprio Moraes ecoando até na Espanha, na Itália, na Argentina e nos Estados Unidos. Mas se a tensão em torno do judiciário já era grande, uma segunda bomba explodiu quase ao mesmo tempo, e essa atingiu diretamente o coração do governo. Um ex-secretário nacional de Segurança Pública, que serviu justamente na gestão do presidente Lula, decidiu falar abertamente em entrevista a uma publicação de grande circulação nacional, e o que disse pegou o Palácio do Planalto de surpresa. Segundo ele, o governo Lula nunca tratou a segurança pública como prioridade real e atribuiu isso a uma questão ideológica, arraigada há décadas na esquerda brasileira. Ele foi além.
Afirmou que só a partir da gestão do então ministro da Justiça Flávio Dino e depois com Ricardo Lewandowski, o tema começou a receber um pouco mais de atenção dentro da pasta. Mesmo assim, segundo ele, a execução de diversos projetos estratégicos de combate ao crime organizado foi comprometida por cortes orçamentários sucessivos, principalmente ao longo de 2025. Projetos ficaram parados, nas palavras dele, simplesmente por falta de verba. E essa declaração ganha ainda mais peso quando colocada ao lado de uma decisão recente e concreta do próprio governo: o corte de 4,3 bilhões de reais do orçamento do Ministério da Defesa, sendo 1,3 bilhões retirados diretamente do Exército Brasileiro. Recursos que poderiam reforçar o combate ao crime organizado, proteger as fronteiras do país e dificultar a entrada de armas e drogas em território nacional. Enquanto isso, outra rubrica do orçamento segue robusta: entre 15 e 16 bilhões de reais reservados para a Lei Rouanet. A pergunta que fica no ar, e que provavelmente já passou pela cabeça de muita gente que paga imposto todo mês, é simples: onde estão as prioridades reais de um governo quando ele escolhe cortar da segurança e manter intacto o financiamento cultural em bilhões? Essa mesma lógica de prioridades torna ainda mais explosiva uma revelação feita pela deputada Júlia Zanatta sobre os gastos da primeira-dama Janja da Silva. Segundo o levantamento apresentado por ela, Janja já custou mais de 117 milhões de reais aos cofres públicos, somando diárias de viagens, uma estrutura de gabinete paralelo, assessores, hospedagens de luxo, tudo isso sem qualquer transparência sobre os valores totais gastos em cada viagem. O próprio governo, segundo a deputada, divulga despesas pontuais, mas nunca apresenta um relatório completo e consolidado. E o mais delicado: Janja nunca recebeu um único voto nas urnas, nunca ocupou um cargo eletivo e, mesmo assim, movimenta essa cifra bilionária com dinheiro que é, em última instância, do contribuinte brasileiro. O que torna essa história ainda mais sensível é o contexto em que ela vem à tona. Qualquer crítica a esses gastos corre o risco de ser enquadrada como misoginia, caso um projeto de lei específico sobre o tema seja aprovado e sancionado. É aqui que mora o incômodo de muitos parlamentares. Fiscalizar o uso do dinheiro público é, para eles, dever básico de qualquer cidadão e de qualquer deputado, e não deveria jamais ser tratado como crime. Pense por um instante: e se fosse o seu dinheiro, o seu imposto, indo embora sem explicação nenhuma, e ainda assim você fosse impedido de perguntar para onde ele foi? É esse o dilema que a deputada colocou em cima da mesa. E a hipocrisia, segundo o deputado Marcel Van Hatten, não para por aí. Ele apontou um contraste que considera gritante. Enquanto a pressa para aprovar o projeto que criminaliza críticas por misoginia é grande, o mesmo Congresso, historicamente, vota contra o endurecimento de penas para crimes de estupro e outros crimes hediondos. Ele citou o caso de uma proposta que sugeria progressão de regime equivalente a 80% do cumprimento mínimo da pena em casos de estupro, algo que ele considera um retrocesso grave. Citou também uma proposta de autoria de um colega deputado, aprovada apesar do voto contrário da esquerda, e foi além. Mencionou uma tentativa de aumentar o tempo de internação para adolescentes que cometem estupro contra outros adolescentes, elevando o período de 3 para 12 anos. Essa proposta específica, segundo ele, sequer chegou a ser votada, porque a sessão foi interrompida antes da votação do destaque, que tornaria a mudança possível. No fim, cada uma dessas histórias parece puxar o fio da mesma novela. De um lado, um ministro que talvez recue de uma decisão tomada sob pressão emocional. De outro, um governo acusado por sua própria equipe de nunca ter levado a segurança do povo a sério. E, no meio de tudo isso, gastos bilionários questionados, prerrogativas legais disputadas na justiça e um Congresso dividido entre proteger reputações e proteger vidas. Resta saber qual desses capítulos vai se confirmar primeiro e qual deles vai pesar mais na consciência de quem assiste a tudo isso de fora, tentando entender, no meio de tanta informação, quem afinal está do lado certo da história.